Olá, gente. Esse VT foi muito bem feito, não foi? Para nós refletirmos sobre avaliação. Veja esse slide, faz um questionamento aqui, né? O processo avaliativo deve ser compreendido como momentos de premiação ou de punição? Voltando aqui ao assunto, nós já falamos do nosso AVA, né? Nosso fórum, e que nós tivemos vários dias aí observando, seguindo com vocês seus questionamentos. E a gente observou, nossa questão era assim, né, que a avaliação era aprendizagem ou punição? Se é que nós deveríamos utilizar a avaliação como oportunidade de aprender ou punir? Ao longo dessa aula nós já discutimos bastante sobre isso aí, né? E que geralmente nós empregamos as nossas avaliações ainda, na maioria das vezes, como premiar por alguma coisa, ou punir, não é? Ou castigar. E é interessante que nós, e outras vezes, quando nós falamos de avaliação, vem logo à mente prova, vem somente teste, né? E avaliação, isso pode fazer parte. Claro que pode fazer parte, e até, eu acho que até é necessário ter uma provinha, ter um teste, mas a avaliação, ela deve ser ao longo do tempo, a todos os instantes, todos os minutos de uma aula, deve ser avaliado. E eu diria que nem seria na aula começar a avaliar, né, Denise? Começa a avaliar até antes da aula, porque você, ao preparar a aula, você já começa a avaliar o processo, não é isso mesmo? Isso, nós estávamos comentando aqui sobre esse questionamento, avaliação e punição. E nós colocamos esse questionamento no fórum, não foi? Foi. E você estava falando que dá para entender duas formas, não foi? Sim. Olhem só, quando nós avaliamos o nosso aluno, o desenvolvimento dele em relação ao uso da língua, como o professor Maurício nós estávamos aqui questionando, né, é esse trabalho que é isso que a gente deve trabalhar, como eu dei o exemplo para vocês do sujeito indeterminado. Tudo na língua tem um porquê, né? Nós não decoramos, não temos que decorar o que é sujeito determinado, o que é sujeito indeterminado. Nós temos que entender o porquê que o sujeito está ali, qual que é a intenção do autor de usar daquela forma. Assim eu pergunto, Maurício, caberia que interpretação para o nosso questionamento? Vamos ver se vocês nos avaliaram, se vocês leram o texto como nós queríamos que vocês lessem. Vamos lá, Maurício? Pois é. Então, esse aqui, nós falamos, né, o processo avaliativo deve ser compreendido como momentos de premiação ou punição. Então, nós poderíamos entender, primeiramente, excluindo. Qual das duas que nós queremos? Uma premiação ou punição? Ou pode ser uma outra pergunta. Será que deve ser compreendido como momento de premiação ou punição, as duas coisas, né? Que pode ser a exclusão mas pelo que nós queremos dizer, aí não é exclusão, é inclusão, as duas possibilidades, né? Será que pode ser as duas possibilidades? Será que deve ou não deve? Pois é. Aí quando nós colocamos aquele texto, nós deixamos lá para que vocês levantavam, para ver se vocês levantavam esse questionamento, né, Maurício? Tivemos excelentes comentários lá, tá, gente? Mas eu falo para vocês o seguinte, que quando a gente produz alguma coisa, que a gente lança no fórum, ou põe lá na nossa avaliação, nós temos sempre um objetivo. Mesmo que às vezes vocês questionem, o professor Maurício estava até aqui comentando que nós tivemos um questionamento, não foi, Maurício, sobre avaliação no nosso fórum, né? Não estou dizendo que vocês estavam errados de questionar, não é isso. Ao contrário, nós queremos sim que vocês entrem muito, questionem muito, que são nesses momentos que a gente aprende, nos momentos de reflexão sobre nosso trabalho e sobre o trabalho de vocês aí, né? Que é esse momento de aprendizagem de vocês. E a gente fica muito feliz quando a gente começa a perceber que vocês estão realmente começando a entrar, vamos dizer assim, no espírito da coisa, né? Serem professores que
além de estar lendo aquilo que o professor está colocando, estão avaliando. E a gente aqui avaliando o nosso processo também de ensino, né, Maurício? Eu acho interessante, Denise, voltando à questão de participação dos alunos, eu estou observando que nesse quinto período, boa parte dos nossos alunos, nossos acadêmicos, realmente estão entendendo o que é um fórum. Porque parece que antes, os nossos alunos entravam apenas para perguntar alguma coisa. Para nós, e para o professor. É. E estava havendo interação entre professor e aluno, acadêmico, o melhor, o acadêmico e o professor. Né? O acadêmico tentava fazer uma pergunta para o professor respondia. Hoje, já começamos alguns alunos começaram a interagir entre si. Isso que é realmente o objetivo do fórum. Então, se um aluno está com um problema, fez uma pergunta, se um outro aluno sabe a resposta, tem condição, pode entrar ali para dar uma resposta, para comentar a questão do outro. Então, o fórum não é só o relacionamento entre um aluno e um professor, não. Fórum é aluno-aluno, professor-aluno, essa interação entre todos que estão ali participando. Deixa eu completar. Você falou professor-aluno? Não, professor-alunos. Porque se são alunos, nós também com eles, porque nós entramos no meio lá. E por que não professor? Também. Lá que pode, né? O professor joga uma questão no fórum, o outro professor pode comentar a questão do professor, então está havendo interação entre os dois professores também, né? Isso. Então, olhem só, gente, como o professor Maurício falou, que ele está mais presente esses dias no fórum, né? Vocês devem ter sentido a minha falta lá, porque eu não pude ficar esses dias com vocês, mas nós ficamos muito felizes, inclusive eu, professora Patrícia, professor Maurício, respondemos a vocês sobre isso, né? Como estamos felizes de vocês terem realmente agora encontrado o caminho do fórum, né? O caminho do fórum é esse, troca de conhecimentos, discussões, né? E nessa troca de conhecimento, de discussões, é que a gente aprende, a gente cresce, né? Eu costumo dizer que eu e o professor Maurício, a gente já trabalha muito tempo junto e agora eu e a Patrícia estamos trabalhando também juntos. Graças a Deus nós somos uma equipe muito afinada, né? Mas nós estamos sempre, se vocês às vezes observarem no nosso momento de planejamento, quem não conhece a nossa equipe, né, Patrícia, isso, né, Maurício? Parece que a gente está brigando. Né? É a Patrícia colocando a opinião dela, eu a minha, Maurício a dele, e aí enquanto a gente não chega num consenso, a gente não para essa discussão rica, né? Não é briga. É isso que é o interessante, né? Porque cada um aqui tem um tipo de experiência diferente e essa troca que a gente vai fazendo é um crescimento incrível para a própria equipe, que eu acho que acaba refletindo também para vocês aí no nosso trabalho, né? Toda essa troca, toda essa briga entre nós, né? Isso.